Espero que estejam bem. Vamos para a nossa aula 4 da disciplina de Concreto Armado 1. Na aula 3, nós iniciamos o processo de dimensionamento de laje maciça e agora, na nossa aula 4, vamos dar continuidade no raciocínio. Então, na aula 3, foi dividido em 3 partes, sendo a primeira parte referente ao pré-dimensionamento, a segunda parte referente ao dimensionamento inicial com obtenção do LX e LY da nossa laje. E na terceira parte nós calculamos as cargas sobre as lajes. Agora, na primeira parte da aula 4, vamos dar sequência no nosso roteiro. Então, na última parte do roteiro, nós utilizamos aqui todo o processo para calcular a carga permanente e carga acidental. E agora, na sequência, vamos fazer a análise das combinações, tanto para o estado limite último, quanto para o estado limite de serviço. Ambas informações definidas nas nossas 2 primeiras aulas, que foi uma aula teórica sobre todos esses conceitos. Relembrando o nosso exercício, as lajes que a gente está dimensionando é dessa edificação residencial, com o uso de um concreto com FCK de 25 MPa. Aqui temos as nossas plantas de forma, demonstrando onde há cargas de parede sobre laje, quais as dimensões de cada um desses painéis. E todos os nossos resultados obtidos até então. Tivemos uma análise de pré-dimensionamento inicialmente, chegando à definição das alturas adotadas por cada um dos 10 painéis de laje. Depois calculamos o LX e o LY, ou seja, esses vãos efetivos, e classificamos nossa laje quanto a 1D e 2D e escolhemos a combinação ideal a ser utilizada para cada situação, dependendo da condição de contorno, ou seja, se a laje é apoiada, engastada ou se há borda livre. E no final da nossa aula 3, dimensionamos ali as cargas permanentes e cargas acidentais de alguns dos painéis. Então, eu pedi para que vocês concluíssem o exercício com os outros painéis e aqui está o resultado para que vocês possam comparar ao que vocês desenvolveram. Então, temos as 10 lajes e as cargas totais ali, tanto permanente, que é representado pelo G, quanto acidental, representada pelo Q, e um somatório entre ambos, que é a nossa carga P final. Nós dimensionamos a laje 2, 4 e 5 nessa última aula, e as outras ficaram a cargo de vocês concluírem. Agora a gente vai continuar a nossa aula entrando nessa parte das combinações. Então, primeiro eu vou explicar o que seriam essas combinações para que vocês possam entender melhor o nosso raciocínio e o nosso dimensionamento. Então, aumentando aqui a parte do nosso roteiro, temos lá para as combinações uma análise que é feita para a combinação de estado limite último, que trata-se da combinação que é referente à resistência da estrutura utilizada para definir os esforços solicitantes a serem adotados no dimensionamento dos elementos. Ou seja, para que a gente possa dimensionar as armaduras que vão ser utilizadas no elemento de concreto armado, a gente utiliza essa combinação do estado limite último. E essa combinação nada mais é do que a multiplicação desse γg pela somatória de todas as forças permanentes, mais um γq que multiplica pela somatória, pelas forças acidentais. Lembrando que tanto o coeficiente γg quanto o coeficiente γq, nessa combinação de cargas permanentes acidentais, ela é de 1,4. Então, isso está na tabela 11.1 da NBR 6118, que foi atualizada agora para 2023, essa semana, e que ainda permanece os mesmos valores. Então,
resumindo, né, o que a gente pode ter aqui para ficar fácil de entender? Se esse valor aqui é 1,4 e esse valor também é 1,4, eu não poderia colocar em evidência e calcular que a força de projeto a ser utilizada nos cálculos de combinação última será 1,4 que multiplica a somatória das forças permanentes junto com a força acidental. Logo, lembra que a gente já fez um cálculo e encontrou que P é igual a G mais Q, e a gente já somou isso aqui, ó, tá aqui do lado, ó. Olha lá, P é G mais Q. Então, se eu já tenho essa somatória, apenas precisamos multiplicar por 1,4, que é bem comum do que aquilo que a gente já conhece, né? Da análise de concreto, o fator 1,4 que se multiplica pela carga aplicada no elemento. Então, essa carga é sim a soma da permanente com a acidental. Então, resumindo, a gente irá fazer isso para o dimensionamento dos elementos. Porém, não existe só a parte do dimensionamento, existe a parte de determinar as flechas, né, as deformações sobre um elemento de concreto armado. E a gente utiliza o estado limite de serviço e utiliza a análise quase permanente para fazer o dimensionamento das deformações excessivas. Então, há uma análise diferente para essas combinações usuais, né? Essas combinações de serviço, certo? Logo, essas combinações de serviço, elas normalmente são classificadas, de acordo com a NBR 6118, em 3 situações diferentes. A que é chamada de quase permanente, que é a que a gente vai utilizar, tem a chamada de frequente e tem as chamadas raras. Qual a diferença entre elas, né? A quase permanente é aquela que normalmente é utilizada quando uma carga ela normalmente acontece na estrutura por uma parte do seu período de vida. Ou seja, como é uma carga acidental oscilando ali, né? A gente computa que ela acontece, né, em alguns períodos da vida da estrutura. E esse estado quase permanente é definido pela norma para ser utilizado quando se pretende verificar o estado limite das deformações excessivas que uma estrutura pode ter. Já a análise de combinação de serviço frequente já são aquelas situações em que normalmente repete-se muito essa carga no período de vida da estrutura e ela é utilizada para aquela análise inicial, para quando a gente verifica o estado limite da formação das fissuras, né? Quando normalmente a estrutura começa a ser solicitada e ela gera as primeiras fissuras para que ela realmente, a partir dali, comece a se comportar, né, com as primeiras deformações aparentes. E a situação rara também é na mesma situação, onde normalmente se verifica o estado limite da formação de fissuras também. Então, como o objetivo nosso aqui agora é dimensionar as flechas de uma estrutura, da laje, das vigas e assim por diante, o objetivo é determinar as deformações excessivas, não é? Aquela deformação máxima que eu posso aceitar, né, o meu limite de deformações, para que eu possa aceitar no meu estado limite de serviço, né? Logo, a gente vai utilizar esse limite para computar o cálculo das flechas. Então, olha lá, verificação das deformações de uma estrutura, deve-se considerar a combinação quase permanente de ações, utilizando essa fórmula, onde a carga a ser utilizada para o cálculo, a carga de serviço, ela vai ser somando todas as forças permanentes, sem a multiplicação por nenhum fator, ó. Então não vai ter um fator a ser multiplicado aqui, e eu vou somar, aí sim, um fator multiplicado pela carga acidental. Então, somente a carga acidental vai ter um fator ali de minoração ainda, né? É de majoração. E que fator é esse? Esse fator encontra-se na tabela 11.2 da NBR 6118, que não foi alterada na 2023, permanece igual. E para as cargas acidentais em edifícios, ó, temos esse valor desse coeficiente 2 nos valores de 0,3 ou 0,4
né, ou 0,6 aqui em situações adversas. Que situações são essas? Quando você trabalhar com locais em que não há predominância de peso de equipamentos que permanecem fixos ao longo do período do tempo, nem uma elevada concentração de pessoas, ou seja, ó, rodapé 2, edificações residenciais, utiliza-se 0,3. Agora, para edificações comerciais ou escritórios, onde há uma predominância de pesos de equipamentos que normalmente ficam fixos ali por um período maior de tempo, ou uma concentração maior de pessoas, aí vamos utilizar 0,4. E caso seja uma edificação como bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens, devemos utilizar 0,6, ok? Lembrando que a norma, a única coisa que ela mudou, né, em relação a essa tabela, é que aqui ó, ele especifica melhor, não colocou só comercial e escritórios. Colocou comercial, escritórios, lojas, estações de passageiros, edifícios públicos, áreas de acesso ao público, para ficar bem claro que se trata dessas situações. Ok? Então, a nossa forma simplesmente vai ser, ó, a carga de projeto será a soma do G, que é a carga permanente, mais 0,3 Q se for residencial, ou 0,4 Q se for comercial, ou 0,6 Q se for uma garagem, um arquivo, uma biblioteca. Como o nosso exercício que a gente está desenvolvendo é uma edificação residencial, predial, essa será a nossa forma a ser utilizada, G mais 0,3 Q. Certo? Então, em questão das combinações, é essa a parte que a gente vai desenvolver. Então, vamos apenas substituir no nosso exercício para que a gente possa ter agora um resultado final para essas combinações. Então, agora vamos lá. Fazendo das nossas lajes agora, o que eu posso fazer? Ó? A gente já tem essa combinação G mais Q juntos, como também temos os valores do G separado e do Q separado. Então, para eu poder fazer agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha, esse está até fácil da gente trabalhar com tabela, dá para responder todos. Ó. De novo com minhas lajes aqui, ó, laje 1, laje 2, laje 3, laje 4, laje 5... lembrando que a laje 4 é dividida em 4 partes, então vou deixar um espaço maior. Laje 5, laje 6, laje 7, laje 8, laje 9, laje 10. Então, o que eu preciso fazer? Ó? Eu preciso agora computar o estado limite último na situação normal, né? Somar esses dados aqui e depois o estado limite de serviço na situação quase permanente. Lembrando que para isso as formas é o seguinte, né? Para encontrar a carga total, né? A força de projeto para o estado limite último, eu só preciso pegar 1,4 e multiplicar pela carga P, que é a somatória de G mais Q. E para encontrar a força de projeto para o estado limite de serviço, aí sim eu vou pegar separadamente o G mais 30%, né, 0,3 Q, por se tratar de edificação residencial. Então a gente precisa fazer unicamente isso, ok? Então, olha lá, se eu pegar aqui, ó, pro primeiro, ó, pro L1, se eu pegar a carga total aqui, que é de 4,74 e multiplicar por 1,4, eu vou ter essa força de projeto do L1. Então, essa força de projeto do L1 vai ser 1,4 vezes 4,74 vai dar 6,64. Então, vem aqui, preenche aqui, ó, 6,64. Certo? E vou repetir isso para todos. Ó, 1,4 vezes 5,74 vai dar aqui
8,04. A próxima carga é a laje 3, 6,76 vezes 1,4 é igual a 9,46. A laje 4 já subdivide em 4 pedaços. Lembra que eu expliquei sobre isso na última aula, né? Qualquer coisa, assistam lá e relembrem. Porque existia carga de parede em alguns pontos, outros pontos não consideravam a carga de parede e ainda existia um pedaço que tem uma carga acidental de 1,5 e um pedaço que é uma área de serviço com uma carga de 2,0. Então, para cada um desses 4 valores, eu tenho que multiplicar por 1,4. Então, 5,49 vezes 1,4 dá 7,69. Depois, 7,60 vezes 1,4, 10,63. 8,10 vezes 1,4, 11,33. E, por fim, 5,99 vezes 1,4, 8,39. Então, esses seriam os nossos valores das lajes aqui L4. Certo? E para cargas do quase permanente? Vou fazer até aqui, depois a gente preenche o restante. Para quase permanente, já vamos pegar lá, para minha laje 1, ó. Por isso que eu tenho que ter esses valores separados, ó, 3,24 é o permanente, 1,5 é o acidental. Então, o cálculo seria 3,24 mais 0,3 vezes 1,5. Então, 3,24 mais 0,45. 3,69. Então, esse seria o nosso valor, ó, 3,69. O próximo seria 4,24 mais, de novo, 0,3 vezes 1,5. Dá 4,69. Depois, 1,26 vezes 0,3 vezes 1,5. 5,71. São os 3 primeiros, né? Depois, 3,99 vezes 0,3 vezes 1,5. Vai dar 4,44. E assim por diante. Muito simples, né? Então, por aqui a gente já consegue obter essas cargas, que são as cargas que a gente realmente vai utilizar para os próximos passos, que é realmente o dimensionamento. Então, agora, o próximo passo vai ser dimensionar, ó, reação de apoio, momentos e flechas. Então, para cada situação, a gente irá adotar uma dessas duas situações para o estado limite último ou estado limite de serviço. Então, note que aqui temos algumas fórmulas de flecha, que será utilizado o estado limite de serviço, e os cálculos aqui de momento e reação para encontrar justamente depois a área de aço, será utilizado o estado limite último. E aqui temos mais algumas tabelas que calculam isso. Ó. Outra tabela que calcula flecha. Está meio pequena aqui, deixa eu aumentar. Outra tabela que calcula flecha. Logo, essa aqui também utilizará as cargas do estado limite de serviço. Certo? Então, vou separar nossa aula aqui, né? Concluindo nossa parte 1. A parte 2, já vamos dimensionar todas as flechas dessa nossa laje. Então, obrigado e bons estudos.